lugar, gostaria de cumprimentar em nome da Líder FM por esse projeto que eu acho interessantíssimo, porque é um projeto importante para a Célia e Selma, mas também para o Ubá, para a nossa região da Zona da Mata, eu diria até para o estado de Minas Gerais e para o Brasil, cantoras de grande relevância que muito nos enche de orgulho. E a gente percebe agora que esse documentário tem a intenção de resgatar a história, a memória e preservar, e para que as novas gerações conheçam, né, esse legado que é tão bonito de amor à arte, de amor à música, num período, pelo que a gente já pôde perceber e conhece da história de vocês, de verdadeiras desbravadoras, né? Já hoje em dia está na moda falar mulheres empoderadas, e vocês naquela época já entravam numa Kombi e viajavam fazendo música. Fala desse momento, dessa emoção de estar tendo essa história registrada e de forma profissional por diretores tão bacanas e produtores. Bem, antes de mais nada, cumprimentar todos os nossos queridos conterrâneos. É sempre um prazer poder falar aqui na nossa cidade, né? Essa cidade que nos viu nascer e crescer, e onde nós criamos asas, vamos dizer, asas artísticas, para poder conhecer outros lugares e levar a nossa arte para outras pessoas conhecerem. E junto conosco o nome de Ubá sempre presente. Certo. E como é que surgiu a ideia desse projeto? Como é que surgiu a ideia deste documentário? Olha, o documentário começa a partir de um show que nós fizemos em São Paulo, no Teatro Itália, ano passado, comemorando nossos 50 anos de carreira como dupla, né? Não 50 anos na vida artística, que já tem mais tempo. Mas depois que terminou esse início nosso do Conjunto Garotas, a gente começou a trabalhar só nós duas como dupla, então aí nós descobrimos outros caminhos musicais. E aí a diretora, essa que se dispôs a fazer o documentário, a compositora e cantora Socorro Lira e diretora, ela falou: eu quero fazer um documentário com esse início da história musical de vocês, que é muito interessante. Vocês foram pioneiríssimas, saindo lá do interior de Minas, naquela época, que mulher não fazia nada, moça da idade de vocês, a não ser se preparar para casar. E, no entanto, vocês saíram de um colégio francês de freiras, né, com aquela educação tão assim rígida, tão cheia daqueles princípios morais, e vão logo para um palco, né, para um meio artístico, que era considerado uma coisa assim, profana, vamos dizer assim, uma coisa, né, meio feia para as moças de família, né, seguir essa carreira. Então, não foi assim, ela virou para nós, a Socorro, e falou assim: gente, essa história tem que ser contada para todo mundo conhecer. E nós não tínhamos ideia realmente da importância desse início de vida nossa, para poder até servir de exemplo. A gente levava a coisa com naturalidade. A gente se perguntava, por que não? Por que não vestir calças compridas e ir para um palco? Que ninguém usava. Acho que vocês foram as primeiras a usarem calça masculina, como é dita assim. Eu lembro, sabe por quê? Sabe por quê? Eu fui estudar bateria, quando eu quis ser baterista do Conjunto Garotos, eu fui estudar bateria em Juiz de Fora com Milton Brito, que foi baterista anos depois do sexteto do Jô Soares, né? Então, gente, vocês imaginam naquele tempo da poeira na estrada, ou barro, dependendo da época, né? Que o ônibus agarrava na estrada, eu ia para Juiz de Fora para tomar aula de bateria com ele. E uma coisa que me incomodava e que era feio, principalmente por causa do pudor, do recato de uma menina de colégio de freira, era abrir as pernas para poder tocar o bumbo e o chimbal aqui, quer dizer, e no meio tinha aquele bombom da bateria. Então, como é que uma moça que usava saias podia abrir as pernas para poder, né, ficar com a perna um pouco aberta? Não ia tocar com pano aqui em cima, né? Então, a gente já estava vendo no cinema americano as atrizes usando calças compridas, tratamos de mandar fazer para nós também. E foi um escândalo. Eu me lembro uma vez que nós saímos em Juiz de Fora, nós fomos passar as férias lá, porque como eu saía estudar bateria, eu fui estudar ritmo. Vários instrumentos com Joãozinho Caracu, que era do Conjunto Meia-Noite. E eu aprendi bongô, pandeiro, agogô, fuxê, maracas, tudo isso. E depois eu virei contrabaixista do grupo e larguei o ritmo e fiquei no contrabaixo. Mas eu me lembro que uma manhã, um domingo, que estava vazia, minha irmã morava bem na rua Alfred ali, aquela... Nossa irmã Cléria. Cléria. Aí eu falei, nós vestimos as calças compridas, ela falou assim, olha, todo mundo vai olhar para vocês na rua. Mas aproveita que é domingo, que não tem movimento, né? E quem estava lá, que foi encontrar com a gente, foi o Fernando Gabeira.
jornalista. Ele ainda não tinha como é que eu vou dizer, acontecido, ele era um jovem. Ele falou assim, já que vocês estão de calça comprida, eu vou levar vocês para tomar um café no botequim. Nunca nenhuma moça tinha entrado num botequim de fora para tomar café. Então, quer dizer, esse comportamento, a gente quebrando esses tabus, esses preconceitos, era uma coisa muito natural. Muito natural. A gente não teve intenção em nenhum momento de agredir, mas nós fomos xingadas, nós fomos mal faladas, muito, sabe, um preconceito horrível em cima da gente. Havia certas pessoas, assim, às vezes, que conviviam conosco e que a gente sentia, sabe, que elas ficavam afastadas, como se a gente fosse contaminar, como se a gente fosse contaminar as filhas, né? E no entanto, sabe, era tudo natural, porque a gente gostava de música, a gente queria mostrar a nossa música, nós queríamos mostrar a arte. Aquilo estava implodindo, se a gente não colocasse para fora, realmente a gente ia implodir. Eu vou abrir um parênteses aqui. A nossa família, né, nós temos um exemplo do nosso pai, Celidório Mazei, um artista, um grande fotógrafo da região, mas o meu pai era músico, ele tinha sido músico. E o meu pai, ele gostava tanto de música que ele ouvia ópera o dia inteiro, ele conhecia tudo de ópera. Em Ubá mesmo tem um exemplo do maestro Marum Alexander, e ele sempre falou para nós, eu aprendi a gostar de óperas com o Sr. Mazei, porque eu não conhecia nada de ópera, mas eu ia ouvir com ele, ele conhecia tudo. Então, o papai, ele incentivou esse lado nosso artístico, né? Falando aí do lado, incentivar o seu lado artístico, vocês, assim, desde 5 anos já manifestaram, assim, o talento artístico, pelo que eu pude ler aqui. Me conta aí mais sobre essa origem artística de vocês. Bem, a primeira vez que nós cantamos em público, eu estava passando um circo na cidade e com aquele carro que tem um alto-falante, né? Carro comando, né? Como usa as rádios aqui. Falava na época, então, carro comando. Chama assim, tem um concurso infantil, as crianças, no matinê do circo, a criança que cantar melhor vai ganhar, acho que era 50 cruzeiros, alguma coisa assim. Aí meu pai ensinou a gente música italiana, né? Ele italiano ensinou. Então a mamãe aprontou nós duas muito bonitinhas, com lacinho de fita na cabeça, iguaizinhas e tal. Quando nós entramos para cantar, já ganhou, e aquilo nos incentivou porque nós ganhamos o primeiro prêmio, era 50 cruzeiros. Nós passamos na padaria Amazônia, tinha um rocambole grande, maravilhoso, que normalmente era dividido para os irmãos, 12 pessoas comendo um rocambole só. Aquele dia nós partimos um rocambole no meio, cada uma comeu a metade. Esse foi o primeiro cachê? Foi, o primeiro cachê. E daí nós começamos a trabalhar não, né? Começamos a cantar na Rádio Educadora, não é? No programa do Xavier Pereira, A Hora do Guri. E a gente fazia propaganda nos intervalos. Uma propaganda era, a gente cantava, vamos, maninhos, felizes, contentes, beber abacatinho, o refrigerante que nos dá prazer. Então a gente cantava esses comerciais. E trabalhamos em novelas infantis. A direção do Nilo Lentini, a nossa irmã Adélia, ela também foi uma pioneira, radioatriz, a primeira radioatriz de Ubá, locutora de Ubá. Então, outra que nos incentivava também. Não tinha como então, a gente Rádio Ubaense, a Rádio Educadora, que haviam na época, nós éramos, assim, figurinhas fáceis, né, nessas rádios. Eu acho que quando nós começamos a crescer um pouco, e no colégio, como surgiu o Conjunto Garotas, né? No colégio era muito rígido. Colégio de freiras, o comportamento nosso não podia aparecer o joelho, a saia era abaixo do joelho e a meia cruzava com a saia, para poder não aparecer. Se aparecesse um dedinho, 1 centímetro da perna, era altamente condenável isso. E nesse clima, a Namares Teixeira Soares, que era nossa colega de turma. Tocava piano, que ela aprendia em casa, mas tocava assim para as famílias e tal. Nós íamos para a salinha do piano, no Sacré-Cœur, que hoje é o Sagrado, né? Nós íamos para a salinha escondidas. E ali a gente começou a cantar um pouco, a fazer ritmo e tal. E teve uma coisa curiosa, porque logo depois que foi aquela brincadeira, as freiras que nos castigavam por isso, elas começaram a prestar atenção. E acharam uma brincadeira gostosa e nos convidaram para fazer uma apresentação no dia da formatura. E um grande escritor, Mal Batahan, que era o nosso paraninfo.
E aconteceu um caso muito curioso nessa ocasião, que a Célia havia esquecido o sapato de verniz preto. preto. A gente se formou de toga e beca, né? Então o sapato da formatura, a roupa, né? Aquela roupa branca, o sapato era branco de saltinho. Mas o sapato que a gente ia se apresentar depois para o Paraninfo era o uniforme de gala. E era um sapatinho preto. Eu tinha esquecido em casa. E eu não tinha como arrumar outro, não dava tempo. Quando eu vi que eu ia trocar a roupa, não tinha o sapato. Aí, e as internas já tinham ido embora, porque já estava em férias, né? Porque senão podia ter pedido emprestado a alguém. E naquela época era considerado pé grande o nosso, 37, 38. As moças não tinham esses pés desse tamanho. Hoje a calça 39, 40, mas o nosso não, era considerado grande. Então, e para arrumar, não teve jeito. A faxineira lá do colégio, ela calçava 2 números a menos. Aí foi com esse sapato que eu me virei. E vou dizer um negócio para vocês, e foi uma tristeza, porque eu doía tanto, e a Selma falou, Célia, lembra da sua personagem na novela infantil da rádio, a irmã da Cinderela, sapatinho de cristal não cabia no pé dela, ela fez caber para poder casar com o príncipe, então é o seguinte, finge que você é a irmã da Cinderela, tá bom, fui eu com o pé doendo, e na época a gente fazia uma coreografia, que era pezinho para lá, pezinho para cá, né? Mas eu não pude nem amarrar o sapato, então naquele da empolgação, pezinho para lá, quando eu faço assim, o sapato voa na testa do Paraninfo. Assim foi a estreia. Mas ali era uma coisa muito amadora, não é? Mas nós tomamos gosto. Falamos, vamos transformar isso num... Depois que a gente se formou, né, Selma? Resolvemos. Aí nós começamos a ver quem é que tocava, quais moças que tocam em Ubá. Era difícil, gente. Você contava nos dedos, não tinha. Primeiro que era uma cidade pequena, nós estamos falando de 59 para 60. Olha quantos anos, né? 1960. Então, nós começamos a catar quem é que pode tocar. Então, Ana Maris e a irmã dela, Lise. Ana Maris já tocava com a gente no colégio, né? Então, ficou Ana Maris e Lise se revezando piano e acordeon. Aí, nós duas, a Célia, então, foi aprender bateria, eu, né, na percussão, e, que chamava ritmo na época, aí chamamos a Geni, que tocava saxofone, que tocava na banda do pai dela, o Sonenzinho. E a Terezinha no violão, que depois passou para a guitarra. Essa foi a primeira formação do Grupo Garotos. Nós fizemos muitos bailes, não apenas em Ubá, mas sempre lotados, sempre cheios. Fizemos em toda a região. Depois fomos, não só na Zona da Mata, como fomos para Divinópolis, depois fomos para o Espírito Santo, fomos para o estado do Rio. Petrópolis, tocamos no Quitandinha. Aqui no Nordeste? Brasília. Aí depois, Brasília, aniversário de 5 anos de Brasília, nós fomos tocar. Uma coisa chique, né? E depois, assim, várias cidades, com uma excursão que eu descobri essa semana, mexendo nos papéis antigos, eu descobri a relação das cidades onde a gente se apresentou. Mais de 40 cidades. Então vocês têm que pensar o seguinte, imagina a gente saindo de Ubá, num ônibus chamado Especial. Ele era especial porque não tinha outros passageiros, mas era um negócio caindo aos pedaços. E a gente enfrentando essas estradas no interior do Nordeste do Brasil. Não foi brincadeira. Tá bom? Muita coisa assim que aconteceu. Até uma história muito interessante que nós fomos cantar num lugar bem lá no interiorzão, aquela coisa confusa lá. E de repente um repertório moderno, a Célia fazendo as convenções na bateria, tudo bacana lá. De repente planta um homem mal encarado no meio do salão, bota a mão na cintura e fala assim, eu quero ouvir um baião. Ela falou, essa música, vocês são muito bonitinhas, muito engraçadinhas, mas essa música é uma porcaria. Né? Falou alto. Essa música é uma porcaria. Todo mundo dançar. Quero ver tocar um baião. Aí ninguém sabia tocar um baião. Nós tínhamos um repertório mais moderno, assim, mais assim, vamos dizer, mais voltado para o Sudeste, aqui para a nossa região. Né? Não chegava até nós as músicas do Nordeste naquele tempo, né? Ainda não tinha explosão Luiz Gonzaga, nem nada. Então, foi uma dificuldade, mas a Geni sabia um baião por causa da banda de rua que ela tocava com o pai dela, né? Falou, deixa comigo. Mas eu, para tocar bateria, foi um problema, porque eu não sabia tocar baião na bateria. Aí o Zé Maria, que era nosso acompanhante, Zé Maria Rocha, ele falou assim, experimenta cruzar os braços. Quando eu cruzei, deu certinho. Tum, 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 aí pronto, saiu o baião. Mas olha, eu queria chamar a nossa diretora aqui, pode ser? Vem cá, Socorro Lira. Socorro Lira. E o diretor, não vem não? Paulinho! Paulinho! Vem cá, está sendo requisitado. Senta aqui. Senta aqui. Então, aí essa moça é responsável por esse documentário, ela e o Paulinho. Chega aqui, Paulinho. Senta aqui. Senta aqui. Chega para cá, Socorro. Vamos lá. Apresenta aí vocês dois, se apresentem. Tudo bem? Meu nome é Paulo Domingues, trabalho como produtor audiovisual em São Paulo e conhecendo a Célia e a Selma, nos apaixonamos pela história, né, junto com a Socorro Lira, e viemos para Ubá para fazer esse documentário delas.
Eu acho que cabe a gente, nesse momento, agradecer o Paulinho, agradecer a Socorro por ter nos brindado aqui com esse momento tão especial. Célia e Selma são especiais para a gente e 50 anos de carreira, eu acho que vocês tiveram, na verdade, foram iluminados, né, por nos dar esse presente nessa data. Então, eu conheço essa dupla já faz um bom tempo, né? Porque eu sou música também. Na verdade, eu sou compositora, cantora. E foi quando eu estava começo de carreira, comecei a passar por São Paulo. Nem morava em São Paulo ainda, porque eu sou paraibana, nordestina. E nesse momento, a dupla apresentava o programa Célia e Célia... Perdão, vou repetir para o vídeo. A dupla apresentava o programa Célia e Selma, no Canal Rural, que o Brasil inteiro assistia, né? A gente na Paraíba, em todas as pontas do país, o povo assistia esse programa da dupla via parabólica, não é? E quando eu vim para cá, eu tive a oportunidade de gravar o programa várias vezes, né? Foi aí que eu estava começando, mas elas me abriram portas naquele momento e eu criei um vínculo afetivo, né? Pelas pessoas, mas muito, a princípio, pelas artistas, né? E pelas apresentadoras que tem a preocupação com o país, do jeito delas, com os recursos delas, elas faziam aquele programa, era incrível, porque elas têm um cuidado com a música brasileira e com as pessoas. E aí, passa tempo e tal, e a gente nunca perdeu o contato, não é, meninas? Não. E aí a gente, sei lá, meio que por acaso, ou não por acaso, porque na verdade foi por ocasião dos 50 anos de carreira de vocês, que elas receberam o Prêmio Grão de Música, que é um prêmio que eu criei. É um prêmio nacional de música, tem outros prêmios. O nosso prêmio é focado na música brasileira, na canção brasileira. E aí o nosso foco é obra e trajetória, né? Elas têm uma elas têm uma obra extraordinária e têm uma trajetória, 50 anos. Então, elas nos honraram com a possibilidade de receber o nosso prêmio. Foi... Ano passado. Foi ano passado, né? 18, gente, aqui o tempo corre. E aí a gente se reaproximou. E aí eu não sabia da história do Conjunto Garotas e não sei, numa conversa assim, porque teve o Conjunto Garotas. Aí eu disse, isso é um filme, no mínimo um documentário, um filme documental. Vamos fazer um filme, vamos. E elas acreditaram que é possível, né? E elas toparam. O filme já estava aí, né? Cara, o filme já existe, porque é a história delas. E é a história do Conjunto Garotas, porque o primeiro conjunto com essa formação só de mulheres, né? Vocês sabem que só deixaram a gente votar em 1932, né? Então, as pessoas dizem, as mulheres não votavam. Dizem, não, as mulheres não deixavam as mulheres votar, é diferente. Vamos ajeitar o português. E essas moças, elas inventam aqui uma banda, mas a história é extraordinária, porque elas tiveram que romper com tudo num país conservador, numa região conservadora, numa cidade conservadora. Então elas nos abriram caminhos, né? Elas estavam à frente do tempo delas, da época? Elas estavam na época delas, no tempo delas. Era naquele momento que tinha que fazer o que fizeram. Essas portas tinham que se abrir naquele momento porque elas bateram, elas chutaram a porta, meteram o pé na porta e fizeram. E é isso que me fascina nessa história. Porque eu sou mulher, eu sou música, sou compositora e eu sei o que é ainda hoje. E aí, isso é uma luta de todo mundo, a igualdade em todos os sentidos, inclusive a igualdade de gênero. Então, elas são pioneiras nisso. Isso me fascina. Eu gosto de contar essas histórias. Outro dia eu conto para vocês outras histórias, né, de recontar essas histórias, mas essa em especial eu estou muito apaixonada. E aí eu encontro o Paulinho, que a gente já trabalha, né? E aí, Paulinho, tem essa história aqui, cara, vamos contar essa história. E aí ele pode terminar, né? E foi assim que... Isso, foi assim mesmo. Assimilou com a mesma velocidade que ela? Isso. A gente faz alguns trabalhos juntos, né? Eu e a Socorro, eu faço o prêmio que ela criou, o Prêmio Grão de Música, eu faço o trabalho audiovisual para ela, né? Todos os anos aí. De 3 anos para cá, né? E foi lá o ano passado que eu conheci a Célia e a Selma, e logo no final do prêmio todo, conversando, a Socorro falou do projeto. Eu também não conhecia o Conjunto Garotas, vim conhecer depois, estudar um pouco mais sobre o que era a história, né? Me apaixonei pela história e hoje, conhecendo as outras garotas, a gente se emocionou ouvindo elas
contando as histórias que a Célia já tinha comentado, as duas, Célia e Selma já tinha falado um pouco, então a cabeça já estava funcionando com aquilo, e hoje a gente se emocionou aqui ouvindo a Geni, ouvindo a Terezinha. A gente ainda vai no dia de hoje, a gente ainda vai conversar com a Aparecida, amanhã tem a Lises, a Ana Maris, então e depois a expectativa entra o Zé Maria, exatamente. Quando termina só as garotas, né? Quando as garotas não resolvem, não tem como elas saírem daqui de Ubal. O caminho para elas era difícil seguir, né? Em frente como nós duas seguimos. Então passa a ser então as garotas de Zé Maria, que é Célia, Selma e Zé Maria. O Zé Maria também está em Ubá para essas entrevistas. É interessante contar o seguinte: o conjunto ficava fazendo bailes, vários. E aí até que um dia nós resolvemos para o Rio de Janeiro, né? Aparecendo na televisão. Naquela época tinha 2 ou 3 emissoras só. Foi um sucesso tão grande que a gente falou, nós temos que ir embora, para o Rio, né? Mas aí fala com uma, ela estava namorando firme, o noivo já se apressou logo. O Rio ainda era a capital da República? Sim, capital da República. Aí o noivo logo quis marcar casamento para que ela não ficasse no palco. O pai da Ana Maris e da Liz, não, minhas filhas nessa vida não. A Geni ficou noiva no dia que foi para o Nordeste. Quer dizer, aí ele quis dar um jeito de segurar a Geni também para ela não ir, mas ela foi. Então, a Loreto, que depois passou a integrar e ser pianista, o pai dela falou que se sair daqui... daquela porta ela não entra mais. Não volta mais. Então, nós duas não. Eu lembro que a minha mãe ficou 8 meses sem falar com a gente, porque nós éramos professores, aquele emprego fixo, né? Professores primários. Formada no Sagrado Coração de Maria. Pegamos aquele emprego para ir para um mundo completamente, vamos dizer, desconhecido. O que vai acontecer conosco? Incerto. Né? E a gente teve muita coragem. E hoje eu vejo e falo assim, nós somos corajosos, ainda hoje nós somos muito corajosos. Acho que rocambole foi só naquela época, né? Para manter esse corpinho. O rocambole, até, como é que eu vou dizer, ele não é uma coisa física, simbólica para nós. Que a gente sabe, a gente veio de uma família, que sofreu muito de imigrantes italianos. E meu pai teve muitos filhos, né? Esses 12 filhos, então nada foi muito fácil. Então o dia que nós ganhamos esse primeiro prêmio como cantoras, com 5 anos de idade, que nós pudemos comprar aquilo que para nós era símbolo da fartura, vamos dizer, você poder chegar e comprar um rocambole inteirinho, aí nós compramos um bem grandão, dividimos no meio, pronto, ninguém tascou. A relação de vocês com os maiores ícones da cidade de Ubá, que é Ari Barroso. Olha, neste ano em que se comemora 80 anos da Aquarela do Brasil, a gente vem trabalhando, divulgando o nome do Ari. Primeiro porque nós temos uma paixão muito grande pela obra do Ari, a importância dele, depois conterrâneos. E outra coisa, ele era amigo do nosso pai, vizinhos de casa na Pracinha da Independência, quando ele estava na casa, quando ele passou a morar ali, né? Os pais dele faleceram. Ele era muito, muito menino e foi morar com o tio tutor ali na Praça da Independência. Então, a relação próxima de quintal e tudo, de amizade, fez com que a gente sempre admirasse o Ari, não só como pessoa, mas também como compositor. Então, isso tudo fez com que a gente juntasse um material, a gente vem estudando isso. Nós temos fotos inéditas, músicas inéditas, nós temos histórias inéditas. Então, a gente montou um curso, né, que a gente vem ministrando esse curso em Sescs, em São Paulo. Acabamos de fazer o Sorocaba, fizemos Sesc Pinheiros. Então, os alunos aprendem a conhecer um pouco da obra do Ari e através das nossas aulas. Então, é o que a gente vem trabalhando, cantando o Ari e contando a história dele. Elas são de uma época em que as moças também não poderiam namorar com moços que tocassem violão, porque eram sinônimo de bandidos, né? Então elas quebraram todos os paradigmas. Vocês, por serem gêmeas, idênticas, levaram alguma vantagem lá no programa Hora do Guri? Ah, sim, sem dúvida. Imagina que minha mãe botou nós duas tão bonitinhas, com vestido de organza, branquinho, assim, de fita no cabelo e tal. Sabe, foi para arrasar mesmo. Eu acho que isso aí estimulou a gente a continuar, não é? Porque aquilo ali foi. Eu acho que Gêmeas, isso aí ajudou muito. Acho que sim. Também acho. Porque até hoje no cenário artístico brasileiro, eu pelo menos não conheço
duas gêmeas que tenham... Até conheço algumas que começaram a cantar, ficaram um tempo, depois pararam, mas que tem essa carreira assim tão longa, tão expressiva, acho que não tem mesmo não, só nós duas mesmo. Numa sinopse aqui do documentário do Paulinho e da Socorro, a gente viu ali parceria delas com Calbi Peixoto, só gente mais ou menos, né? Calbi Peixoto, Emílio Santiago, Gilberto Gil, Simonal. Eu acho que a pergunta deve ser um pouco difícil para ser respondida, mas qual que é a principal influência que vocês receberam do Rio, São Paulo, pelo Brasil afora? Naquela ocasião, se ouvia muita música boa, né? Hoje a gente está contaminado pela essa indústria, e então é complicado se ouvir. Em todo lugar que você passa, você está ouvindo coisa que realmente me incomoda. Mas naquela ocasião, a gente ouvia muita coisa boa. Bastava você ligar o rádio, então isso tudo nos influenciava. Além disso, os discos, a gente fazia brincadeiras dançantes, levava os LPs. A gente ouvia muito rádio, a Rádio Nacional do Rio, que era a nossa referência maior, aqui em Ubá. Pensa bem, nós só fomos começar a assistir televisão, eu e a Selma, nós já devíamos ter o quê? Porque a nossa casa não tinha televisão logo que a televisão chegou em Ubá, o papai não tinha condição de comprar um aparelho. Então a gente ia assistir o tal do famoso televisinho, né? Então, demorou muito que a gente assistisse esses programas. Então, a gente ouvia muito as músicas que se tocavam na Rádio Nacional e as músicas de filmes, principalmente dos filmes americanos e italianos. E também discos da LPs. E lá em casa, o papai com as óperas, né, que ele ouvia ópera o dia inteiro e cantores italianos. Então, eu posso dizer que a influência foi super boa, muito boa. Vocês devem conhecer muita coisa sobre o Simonal. Ele foi muito injustiçado naquela questão da Jovem Guarda? Olha, nós temos, uma vez, quando as pessoas nos perguntam isso, o Simonal foi um frequentador assíduo da nossa casa nos últimos tempos dele, nos últimos 10, 12 anos dele. O que aconteceu, a gente tinha umas dúvidas, nunca tivemos coragem de perguntar. Mas numa manhã, eu digo manhã porque a gente trabalhou num show e convidamos para tomar um café com a gente, o dia estava amanhecendo. Sem dormir, né? No noitado. Aí ele tinha tomado um conhaque, uma coisa assim. Então, ele resolveu abrir o coração. E sem que ele soubesse, nós apertamos o botão de um gravador, aqueles gravadores de fita cassete. Aí foi aí que ele abriu o coração. E ele chorou, e ele soluçou, e ele contou. Que nunca tinha dedurado ninguém, nunca tinha feito isso. E até nós demos essa fita para o Simoninha, filho dele. Então, sei, mas isso vai ficar para a posteridade, que ninguém vai saber realmente o que houve, né? Mas nós acreditamos que ele não tenha tido culpa nenhuma. Eu acredito no preconceito, não é que nós estamos falando em preconceito, porque um homem negro, dirigindo uma Mercedes conversível, dirigindo não, no carro de trás, no poltrona de trás, com motorista louro. Os filhos frequentavam, eu me lembro do Colégio Pernalonga, eu fui professora do Simoninha no Colégio Pernalonga. Era o colégio mais caro do Rio de Janeiro. Então, acho que preconceito, né? E o outro que eu acho é que a inveja, o cara dominou uma plateia do Maracanãzinho, ele botou aqui na palma das mãos, né, nas palmas das mãos. Então, eu acredito que isso tudo também é a inveja, essas coisas todas negativas que colaboraram para que ele tivesse essa caída que não se recuperou mais. Mas olha que coisa positiva, vocês, como ótimo exemplo, estudam até hoje música. A gente está sempre ouvindo, sempre aprendendo, sem dúvida. Você não pode parar. Não é? A arte, por exemplo, a Socorro é uma grande profissional. Então, compositora e tudo, ela faz uns trabalhos incríveis. Os discos dela são discos que a gente ouve sempre, assim como os dela, de colegas que tem uma categoria de onde você pode extrair alguma coisa e aprender. Isso soma na sua carreira. Não é? Então, a gente continua aprendendo, continua estudando, sem dúvida. Vocês duas são, para mim, prodígios pelos feitos de vocês. Adorei essa palavra. E eu queria saber de vocês a relação também que vocês foram além da música, mas também são escritoras. Nós temos, nós aqui em Ubá, durante um bom período, nós escrevemos uma coluna semanal para os jornais daqui, né? Começamos no jornal, passamos para outro. E essas colunas, elas retratam bem essa memória de Ubá.
de uma maneira geral. Às vezes um personagem que a gente focava, às vezes uma data importante da cidade, que a gente lembra como é que ela era na nossa infância, que a cidade, vocês sabem, né? A transformação da cidade é uma coisa incrível. Então, também os livros de culinária, um deles é o segundo livro de culinária, nós ganhamos um prêmio internacional, fomos à China, e é considerado o maior prêmio de livros de gastronomia e de vinhos do mundo. Ganhamos esse prêmio, então, quer dizer, a gente vai também diversificando dentro da arte. Queria perguntar aqui para o Paulo Domingues, também para Socorro Lira, depois de que esse documentário estiver pronto, a partir daí, como é que vai ser a sequência da divulgação disso aí? É sempre um processo, né? Porque nós estamos fazendo um documentário com muitas parcerias, há muitas mãos, né? Então hoje nós temos uma equipe aqui de profissionais do audiovisual, né? Que são documentaristas, são cinegrafistas, né? E é uma produção totalmente independente, né? Esperamos ter em breve juntar parceiros, né? Parcerias importantes para lançar o documentário. Por enquanto a gente está gravando. É uma etapa fundamental. Aproveitamos essa vinda das duas aqui. E estamos aqui para ficar 3 dias filmando com as garotas e tal. Então, essa etapa é gravação, é produção. E a ver como, né, desdobraremos as etapas seguintes, né? Eu só digo uma coisa, o filme ficará pronto, sairá, porque eu sempre digo, olha, tem tanta riqueza no mundo, o universo é tão farto, a gente não pode deixar de fazer as coisas, né? Por falta de recursos. Ao contrário, olha quanta beleza, né? Quanta energia boa. Então, são etapas que virão, mas faremos o possível, né, para que a história do Conjunto Garotas seja ouvida e vista, né, pelo Brasil. Porque aí, só para terminar, Ari Barroso é um ícone da cultura brasileira, como Célia e Selma. Então, para mim, tá ali. Sabe? Até porque tem 50 anos de carreira, né? Elas têm uma vida. E é engraçado porque é uma história que a gente não sabe muito, porque elas fazem tanto, né? Que não dá tempo nem contar o que elas fazem. Então alguém tem que contar. Então o que eu quero? Vocês são da imprensa aqui local. Que bom, né? Que vocês estão aqui, porque contem, né? Mesmo. O chamado delas é uma ordem, né? Exato. Porque é muito importante as pessoas saberem, né? Quem são a Célia e Selma, a dupla Célia e Selma, quem for o Conjunto Garotas, né? Porque é uma história muito rica, muito importante que o Brasil saiba, né? E daqui, desse lugar lindo, o bar, naquela época essas meninas saíram por aí, Nordeste. Eu fico honrada porque eu sou nordestina, né? Nós recebemos essas histórias malucas que elas contam no Nordeste. Eu fico um pouquinho de vergonha, né? O cara chegar e dizer, toca um baião aí com um revólver na mão, gente, isso eu morro de vergonha. Desculpa, tá? Por essa cena lá. Mas assim, eu quero dizer, isso não é coisa de fã, não. É coisa de quem se preocupa com o Brasil. Eu me preocupo com esse país e com a história, né? Se a gente não sabe de onde vem, não vai saber para onde vai. Então é importante contar essa história. Nós faremos o possível para que essa história seja contada e espalhada por aí. E eu espero que vocês e que a comunidade de Ubá, a sociedade de Ubá, possa participar também e chegar naquilo que nós precisarmos, que nós vamos precisar. A gente vai estar aqui, daqui a pouco a gente volta para cá de novo para terminar. Vou repetir, daqui a pouco a gente volta para cá de novo, né, para conversar com vocês, para convencer vocês, né, do quanto esse documentário é importante para contar essa história do Brasil para o Brasil. É isso. Paulinho vai encerrar, Paulinho? Isso, na verdade é só assinar embaixo o que a Socorro falou. Mas é exatamente isso. Com o documentário pronto, claro, a gente vai procurar uma apresentação aqui na cidade, né, de lançar o filme aqui na cidade e depois percorrer o Brasil com ele. A ideia é passar pelos festivais e seguir a sequência dele mesmo. Como ela falou, a gente está fazendo de uma forma totalmente independente, a gente tem parceiros profissionais do audiovisual que estão com a gente tem o Paulo Lana, que é um produtor local que está ajudando bastante a gente, como a gente estava em São Paulo e ele aqui, então o WhatsApp hoje ajuda todo mundo nesse trâmite todo aí. Exatamente. Então a ideia é essa, documentário pronto, fazer um lançamento aqui na cidade e correr os festivais com ele. Essa é a ideia inicial do projeto.
Obrigado. Prêmio também, a gente está muito afim, né? Porque o documentário ganhe prêmio, porque eu acho que é uma história para ser premiada, porque já é premiada com o êxito que teve, mas já tô projetando para o universo, né? Porque eu acredito que realmente a história do Garotas foi um êxito e a contação dessa história vai ser outro êxito, sem dúvida, pela grandeza dessas artistas. A ideia é contar história, contar as histórias. A gente está aqui aprendendo, se emocionando, como foi hoje, com 2 entrevistas já. Então, a ideia é que todos conheçam essa história. É justamente isso, Paulinho, que eu soube que rolou muita emoção aqui. Eu acredito que é pelo fato de ter reunido aqui os integrantes dos Garotas ou das Garotas da sua forma original. Imagina, a gente não se via há uns 30 anos, mais ou menos. Ou mais, talvez, 35, 40. Você imagina que emoção, de repente, as nossas garotas ali estão com os cabelos brancos, nós estão pintados, né? Mas com os cabelos brancos, então... mas foi uma coisa maravilhosa, aquele abraço demorado, apertado, né? E as lembranças, quando elas vêm à tona... mas a gente entra na história também delas, que elas estavam contando, aí chora, não tem jeito. Eles têm que ir, viu, Selma, os dois aqui, né? Dá licença, mas os dois têm que ir. Vocês dão licença, na verdade a gente está no meio aqui, Deixa eu mas dar um a gente abraço no agradece Barão. a presença. Vocês dão um abraço no Vocês Barão. são Dá licença, que muito nós temos que dar um importantes abraço para nosso, todo esse... nosso irmãozão lá. Vem cá, Mário Barão. Estamos aqui conversando com Célia e Selma. São 2 pessoas de grande talento da cidade de Ubá, que merece estar sempre assim, no ranking mais alto dessa cidade e deve ser lembradas, né, constantemente pelo trabalho que já fez e que faz ainda. E esse faz ainda, eu vejo que vocês ainda são muito joviais. Pela idade de vocês são muito joviais, são bem-humoradas. Isso aí também anima a vida de vocês? Eu acho que isso mantém a juventude. Se você para, se você fica triste, você fica assim, meu Deus, você já está a um passo da morte. Isso porque vocês não me viram num computador. Eu entendo de fotografia. Olha, eu entendo de... Teve a exposição do papai aqui, né? Centenário de fotografia dele. Todas as fotos do Cerdônio Mazei, todas as fotos que precisaram ser retocadas, eu fiz um pré-retoque nela, né? Quer dizer, então isso, eu sei fazer isso. Eu sei pegar a fita cassete, aquelas fita cassete antiga, e transformar em CD. Estão bem atualizadas com relação a essas novas tecnologias. Ligadíssima, antenadíssima. Antenadíssima. Mexo com... eu faço edição de filme, eu faço edição de música, tudo isso sozinho. Eu aprendo sozinho e vou. Os ouvintes da Rádio Educadora e os internautas do portal Ubá News já perceberam que essa entrevista não tem muito uma ordem cronológica. Não. Fiquei sabendo que na casa de vocês em São Paulo tem um fogão a lenha? Não, fogão de lenha, né? De lenha? Não vamos falar como o resto do Brasil, não vamos falar como mineiro. Dizem que é errado, para mim é certíssimo. Fogão de lenha, temos sim. É mesmo? Cultivo ainda? Sim, continuamos. De vez em quando a gente recebe umas pessoas lá para comer uma canjiquinha com costelinha, né? Não tem muito tempo, nós recebemos um repórter muito importante. Eu não fui ainda, não foi por falta de convite, não. Pois é. Nós recebemos um repórter muito importante, que ele trabalha no Globo Rural, o Zé Hamilton Ribeiro, foi lá comer uma comidinha mineira. E todo mundo que passa na nossa casa, claro, a gente vai ter que fazer alguma coisa, né? Receber bem. É tradição nossa, não é? E vocês consagraram também a música de raiz, né? No programa de vocês, Célia e Selma. Eu acho que, olha, eu me lembro que na época, ainda foi uma época pré-internet, a gente recebia o retorno de que forma? Muito por e-mail. E telefone, mas mais por e-mail. Então, nós temos guardados, arquivados, mas uma infinidade de e-mails de quase 10 anos do programa no ar, mas assim, de todo o Brasil, por causa, como a Socorro Lira está falando, por causa da parabólica, o nosso programa era visto em todo o Brasil, até naqueles cafundós que você não imaginava assim, que alguém que a gente tivesse audiência, a gente tinha. Então, eu acho que, vamos dizer, a opinião mais repetida, né, que a gente não falava, gostei disso, mas o que a gente mais ouviu foi isso assim, vocês mostraram para nós um Brasil que a gente não conhecia, um Brasil brasileiro, de viola. Gente do Rio de Janeiro, então, falando, que instrumento é esse que nós nunca tínhamos visto? Hoje a viola está tão presente em tantos, a viola brasileira, né? Aqui em Ubá mesmo. Quando nós criamos aqui para a PAI o Festival de Viola, né, que foi uma ideia nossa,
A gente trouxe a viola caipira para o bar, ninguém conhecia. É a primeira vez que... E, no entanto, o bar já teve viola caipira nas antigas folias de Reis e charolas de São José que tinha o bar. Mas nós estamos falando, charolas de São Sebastião e São José, nós estamos falando de uma coisa de antes de nós nascermos, que terminaram, que foram acabando essas charolas, né? E a folia de Reis também foi acabando. Mas a viola já esteve aqui no bar. Aí ela desapareceu daqui. Agora já parece que já tem algum violeiro aqui, né? Não sei. A música parece de que raiz, tem. sabe, foi bom você ter perguntado isso, porque geralmente quando as pessoas veem uma dupla, elas associam a dupla à música sertaneja. Sertaneja moderna, Nós não somos uma dupla sertaneja, nós somos apenas uma dupla que canta música brasileira. Canta e mostra a música brasileira historicamente, a gente dá cursos sobre... E dentre elas esse segmento da música rural. Caipira, porque também a gente não pode esquecer das nossas origens. Gente, nós viemos de nós viemos de uma cidade, Ubá, que era uma cidade rural, caipira. Aqui, vou dizer por quê. Nós meninas, ali na Praça da Independência, onde nós nascemos, tinha 2 produtores de fumo, só na Praça da Independência. Então, a gente, para poder ganhar um dinheirinho para ir nos matinês do cinema, que naquela época tinha cinema e tinha matinê e o bar, então a gente ia para essas famílias, uma família Balbi e outra família de Sovitalino, e na época de destalar fumo, nós meninas íamos destalar fumo. Você sabe o que isso é? Tira o talo do fumo, ia botando na perna, dobrava ele no meio, a folha, dobrava a folha no meio, e conforme o tamanho do monte, pesava e você ia ganhando um trocadinho, e assim a gente comprava nossos ingressos para o cinema. Elas têm história para contar mesmo, né? Zé Geraldo me concedeu entrevista recentemente e disse o seguinte, que quando o público está meio borocochô, meio tarde, acho que a gente vai embora agora, e o Zé tirar do fundo do baú, inclusive tem até acho que um documentário também, Meiga Senhorita. E Célia e Selma? O que fazem quando o público está meio assim e tal? Olha, acho que a experiência, ela te ensina, não é, a você. Você tem uma lista de músicas que você vai fazer, vai ensaiar com os músicos. Um show de, por exemplo, 14 músicas, 15 músicas, ela tem uma ordem. A primeira vai ser essa, a segunda, a terceira. Chega um determinado momento, se você vê que o povo está querendo mais romantismo, você faz mais romântico. Se você vê que o povo está querendo mais animação, você vira para os músicos, vai fazer agora a 13ª, vamos passar na frente essa. Rapidinho assim, a gente logo é para poder... Mas eu acho assim, nós temos assim... Uma música que não sai do nosso repertório, nunca, seja que estilo de show que a gente estiver fazendo, é o Rancho Fundo, de Ori Barroso, no Rancho Fundo. E outra que a gente uma música folclórica, que a gente entra no palco e cumprimenta. Eu entro com um tambor de folia, e assim aumenta com pandeira, e nós entramos cumprimentando. Louvando. Senhores donos da casa, dá licença de chegar. Senhores donos da casa, dá licença de chegar. Oi, vivos donos dessa casa, olele, e o povo que aí está. Oi, vivos donos dessa casa, olele, e o povo que aí está. Hoje é dia de folia, nós viemos para cantar. Hoje é dia de folia, nós viemos para cantar. Oi, peço a Deus Nossa Senhora, olele, que abençoe esse lugar. E assim, Eu peço a Deus, Nossa Senhora, que essa dupla possa permanecer por muitos anos. Já correu o risco, Ti? Já correu o risco? Não. Nunca. Eu, por exemplo, essa semana eu fiz 35 anos de casada. Então, você imagina se eu tivesse um marido que não entendesse essa vida profissional minha com a minha irmã. Não só profissional, né? Nossa vida é diária, né? Então... Eu acho que se tivesse um risco, talvez fosse isso. Algum marido ciumento, alguma outra coisa assim. Mas fora isso, não tem. Tem rusgas? Acho que todos os irmãos têm, né? Tem, de vez em quando tem. Resolve rapidinho também. Sim, resolve logo. Tem nada, não. Mas assim, isso que ela está falando aí, que eu acho que a gente tem que estar cercado de pessoas que dão força para nós, que é o caso do marido dela. Ele é jornalista, ele é escritor. E agora, recentemente, o Canal Brasil colocou no ar, ontem estreou um longa-metragem que é inspirado no romance. Do livro dele, Os Senhores da Guerra, estreou ontem no Canal Brasil. Aí você vai achar estranho, vocês vão achar estranho. Célia e Selma estão no final do filme, cantando, sabe o quê? Um canto gregoriano. Cantando na missa de corpo presente do personagem.
do filme. Então, quer dizer, uma coisa completamente diferente. Mas aí a gente lembrou o tempo que a gente cantava no coro da igreja aqui em Umbá também, né? Aí fomos lá em São Paulo, a igreja dos monges beneditinos, a igreja de São Bento, e um monge beneditino nos passou essa música, que foi a mesma que foi cantada em 1925, no dia da missa do herói do filme. Vocês citaram aí manifestações folclóricas, e a religiosidade de vocês também é muito forte. Tem que ser, né? A gente foi criada dentro da Igreja Católica, e num colégio católico depois, né, mais para frente, mas nós coroamos Nossa Senhora desde muito pequenininhas. Olha, a Igreja de São José, que infelizmente foi derrubada, é engraçado que é uma coisa que isso foi na década de 70, até hoje isso nos faz mal. Minha avó casou-se lá. Nós fomos batizadas lá. Então é o seguinte, a Igreja de São José, nós conhecíamos todas as cerimônias, tanto que a gente tocava o sino, sabia tocar o sino de lá. Assim, tinha batida para enterro, né? Batida. Tão, a gente puxava as coisas. O Ronaldo também sabe, nosso aleluia. irmão. A gente tocava assim, a gente ajudava. Então, essa religiosidade está bem. Nós fomos na Semana Santa, na procissão de sexta-feira, procissão do Senhor Morto, várias vezes nós fomos Marias BU, né, que acompanhavam. Carpideiras, As carpideiras, né, cantando na procissão. E você sabe que isso tudo resultou, essa parte de religiosidade nossa muito presente, ela resultou num CD que eu considero, para mim, um dos que eu mais gosto da nossa carreira, que é Lembrai-vos das Procissões e Devoções de Minas, onde a gente resgata esses cânticos sacros que eram cantados antes da mudança do Concílio Vaticano II. Também mudou muito as solenidades católicas mudaram muito, né? Os cantos hoje são mais populares, vamos dizer assim. Então nós fizemos questão de resgatar. Para poder ficar para a memória mesmo do povo. E foi muito legal isso, porque isso foi um negócio assim, tão impressionante. Nós estávamos com o Saulo Coelho, nosso amigão, nós estamos aqui na fazenda dele, e ele, lá em Belo Horizonte ele nos levou para Macacos. Estava vendo uma solenidade lá de São Sebastião, poucos amigos, umas pessoas que a gente nem sabia que eram as pessoas, ele só anda com gente bacana, né? Então nós fomos lá, chega lá, fomos na igrejinha maravilhosa que tinha lá, e nós subimos assim no púlpito e resolvemos experimentar o som acústica, ali, né? a acústica, para ver como é que estava. E começamos a cantar. Baixinho, né? Baixinho. Mas eu acho que a voz amplificou ali, que as pessoas pararam de conversar, esse grupo do solo, e se viraram para prestar atenção no que a gente estava cantando, duas vozes, como a gente sempre fez. Sabe, quando nós descemos dali, um deles falou assim, que coisa linda, o que é isso? Isso faz parte da nossa história, os cânticos que a gente cantava no coro da igreja, nas procissões, nas solenidades. Vocês conhecem mais? Conhecemos uma afinidade. O que vocês vão fazer com isso? Sei lá, um dia a gente faz um CD. Quanto custa o CD? Quanto fica? Eu patrocino, falou assim, eu patrocino. Aí nós chutamos assim, me lembro, que na época acho que foi 50 mil. Não, acho que com 70, sei lá. 60, eu nem me lembro. Falamos, nós demos o preço que a gente achava que era, porque a gente está acostumado, né? Às vezes a gente grava disco independente. E demos um preço assim, ele falou assim, eu banco, eu quero esse disco. E assim conseguimos, assim, sem mais nem menos um patrocinador, que foi a Federação das Santa Casas, né, de Misericórdia. A Federação. E foi engraçado que agora a Socorro está falando do prêmio que nós recebemos ano passado, nós fomos homenageadas no prêmio Grão. Aí, quando terminou, um dos apoiadores do prêmio falou assim, eu conheço todos os discos de vocês, mas tem um que especialmente toca meu coração, que é aquele das procissões de Minas. Vocês têm mais? Eu falei, olha, eu sinto muito, mas aqui esgotou. A gente vendeu e tudo, ele falou assim, vamos conversar para a gente fabricar isso? Me ofereceu que vai fabricar, mas... Vai ser fabricado de novo esse disco. No feriado de Corpus Christi, em São Paulo, na Marcha para Jesus, teve até a presença do presidente da República, que já começou a falar em reeleição. Teve um evangélico que cismou de falar mal de Nossa Senhora. As duas, como muito atualizadas, apesar dessas viagens intensas, até por esse trabalho agora em torno do documentário, mas como é que vocês receberam assim essa crítica do Fernandinho? Olha, eu vou te contar com toda sinceridade, você resumiu bem. Nós não estávamos na estrada, ontem nós duas, teve assim, nós acordamos 5h30, né?
para as 8 marcamos um ponto de encontro com o carro da equipe. 7 horas nós saímos de casa. Nós saímos de casa, pegamos um trânsito horroroso. Ficamos umas 3 horas agarradas no trânsito infernal para pegar a estrada para Fernão Dias, para depois vir para cá. E foi brincadeira. Qual dificuldade? Dificuldade de você ouvir um rádio que chega em um determinado momento que sai perto da sintonia. Né? E nem sempre... sinal também de celular. Sinal de celular também você não tem. Então passou batido. Nós não tivemos tempo, onde você está me contando isso aí. Estou agradecendo por saber. Mas sabe o que eu acho, sinceramente? O Brasil é um país cuja religiosidade ela é tão grandiosa. Alguém pratica algum tipo de religião, seja ela a que for. Eu acho que tem que dar liberdade, cada um acreditar naquilo que... Mas não concordo em atacar o outro. Então, atacar Nossa Senhora, para mim, isso aí, não sei nem o que dizer. É escolhida, né? Não tem nem o que dizer. A mãe de Jesus... Sabe que nesse disco de cânticos sacros, a gente gravou algumas músicas para Nossa Senhora. E uma delas, que a gente gosta muito dela, mas a gente tinha que buscar a autoria dessas músicas, né? A maioria não tem autor, ou seja, elas não foram registradas. Mas essa, nós vamos cantarolar um trechinho dela agora, ela foi registrada sim. E nós, na época, nós quase caímos duro para trás quando descobrimos que o autor dela é um grande compositor brasileiro chamado Lamartine Babo. Ele tinha 15 anos de idade. Parceiro do Ari Barroso. Ele tinha 15 anos de idade quando ele estudava no Colégio São Bento, no Rio. E talvez os monges tenham percebido o talento dele, encomendar essa música. Então, a música é essa, do Lamartine Babo. Ó Maria concebida, sem pecado original, quero amar-vos toda a vida, com ternura filial. E por aí vai. E Lamartine Babo que fez os hinos dos times de futebol. E ele era americano como nós, hein? Mas ele não deixava também de cultivar essa religiosidade. Ele foi criado, foi educado no Colégio São Bento do Rio. Você sabe que você vê o que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando de um Brasil rico, né? De uma época que, graças a Deus, nós nascemos nessa época. Quando você pensa assim, vai chegar ao fim da vida que nós já vamos fazer 77, né? As duas, metade cada uma, tá? Então, assim, quando você pensa assim, que não sabe quantos anos mais vai viver, mas eu fico tão contente de pensar que a gente fez tanta coisa nessa vida. A gente vai deixar os produtos para as pessoas, né, que quiserem cultivar. Como diz Socorro, nós vamos deixar uma história, né? É uma pergunta antipática, mas vocês estão projetando o final? Não. De jeito nenhum. Sodré, eu vou dizer uma coisa para você. Nós nos cuidamos. Então a gente vai para a academia, pelo menos, no mínimo 4 vezes por semana. Então, nos alimentamos corretamente. É claro que a gente chega em Minas, ninguém é de ferro. Dá uma extrapolada boa. Mas a genética não deixa a gente engordar. Então nós temos... A magreza é saúde, né? Então, isso aí. Acabamos de fazer os exames agora. Outra coisa, não, peraí, não. O neurologista falou assim, gente, que colesterol é esse, gente? Colesterol de vocês é ótimo, é ótimo. Então, outra coisa, que eu vou dizer também, as nossas vozes estão intactas. Estão preservadas. Estão preservadas. Há pouco tempo, uma professora de canto falou, gente, estou saudável, a voz está saudável. Porque na nossa idade já era para estar... Hoje, por exemplo, eu estou cansada, porque são 2 noites sem dormir direito. Então, eu estou com um pouquinho de rouquidão. Mas rouquidão, porque a voz está cansada. É diferente. Isso pode acontecer com qualquer um de vocês. É a mesma coisa que você vai fazer um exercício, aí o músculo está doendo porque está cansado. Né? Então está doendo, porque... Entendeu? Porque falei muito, e bebi pouca água, e mudança de temperatura, mudança de estado, do São Paulo para cá, então afeta as cordas vocais. Mas são saudáveis, graças a Deus. Nós então, acabamos de gravar, não conversamos no final, não. Quando nós comemoramos 50 anos de carreira, vários participantes do evento que nós fizemos, que foi um sucesso. E agora está sendo feito a edição do CD. E nós acompanhamos tudo, acompanhamos todo o processo. Né? Porque às vezes acontece, na hora alguém dá uma tossezinha, aí você tem naquele canal ali, apaga aquela tossezinha, acerta uma coisinha daqui.
Eu estava vendo, nós estávamos cantando com o Altemar Dutra Júnior, estou comentando com você. Que é a voz igual do pai dele, não sei se vocês conhecem, o Altemarzinho. E gravamos e cantamos com ele Força Estranha. Nós fomos editar agora, o técnico falou assim, nossa, mas você está cantando nessa altura, falou que era que a primeira voz. E eu então fiz uma terça, né? Ele falou, como é que você... Por isso, uma força. Ele virou para mim e falou assim, mas que vozeirão potente que você tem. Eu falei, porque eu estava num palco, eu soltei minha voz, a música exigia isso, aquele refrão. Ainda mais cantando com o Altemar Dutra Júnior, com aquele vozeirão também, então vamos pau a pau, né? Mas o Altemar fez 50 agora, né? Não, Caetano Veloso. E a gente cantava com o Calbi Peixoto no show, abria o show cantando essa música. Então, quando nós fomos fazer a homenagem para o Calbi, como o Calbi já faleceu, nós convidamos o Altemarzinho para substituir o Calbi, vamos dizer assim, né? Para fazer junto conosco essa homenagem. Convidamos o Simoninho para substituir o Simonal. Convidamos as Galvão para exemplificar o nosso amor pela música regional. Renato Teixeira cantou, também fez parte duas músicas, essa comemoração de 50 anos de carreira. E Claudete Soares, a grande cantora, ela homenageando as cantoras da noite, porque nós trabalhamos muito tempo à noite, então foi um show incrível que vai sair um disco muito lindo desse show. O interessante das irmãs Galvão, as Galvão, elas são grandes amigas nossas há muitos anos, a gente se dá muito bem, gostamos, tem uma hora de admiração. Acabamos de fazer um show na Virada Cultural Paulista, nós homenageando as Galvão. Então, no nosso show de 50 anos, nós fizemos uma coisa que elas nunca fizeram, nós trocamos as duplas. A Célia cantou com uma e eu cantei com a outra. Primeiro eu comecei cantando com a Marilene, né? Ensaio? Não, na hora de surpresa para elas. Nós falamos, vamos inverter as duplas? Então eu sou a primeira voz, peguei a segunda voz delas, que é a Marilene. Eu sou a segunda, aí eu comecei a cantar com ela, que beijinho doce que ele tem. Aí a Selma, depois na segunda vez, ela entra com a outra, com a Meire, e canta a sequência da música, e foi assim. A história de Célia e Selma representa a resiliência de estar sempre se superando? Acredito que sim, né? A gente, olha, eu vou falar. Porque não é fácil, não, tem que se superar. Não é fácil. Depois é o seguinte, a gente tem problemas, todo mundo tem, né? Às vezes as coisas são difíceis, mas a gente tem que passar por cima. E eu acho que tem uma coisa muito importante. Quando você olhar algo negativo que está assim na sua cara, ou alguém que é difícil, ou algo negativo, você tem que tentar passar por cima daquilo, como se você estivesse olhando atrás daquilo, né? E deixar... Pedir, como é que eu resolvo esse problema, né? Da melhor maneira possível, sem que isso me afete. Então a gente vai tentando e levando a vida como se a gente não é como se a gente não fosse morrer, não, mas como se a gente ainda fosse viver muito, fazendo projetos, né? Nós fazemos muitos projetos. Falando em projetos, só para terminar aqui a minha entrevista aqui com Célia e Selma, Rádio Multissom Baense, é uma honra estar aqui conversando com vocês. Vocês encararam aqui vários diretores como Jaime Bonjardim, Moacir Germán, Miele Boscoli, Moacir Franco, Carlos Manga. Olha, o Carlos Manga foi nos Trapalhões, quando nós fizemos alguns trabalhos nos Trapalhões. O Jaime Bonjardim foi quando nós somos personagens da novela Ana Raiz e Trovão, foi nosso diretor. Maurício Sherman foi nosso diretor no show do Calbi. São pessoas que só nos ensinaram. E você tem que ser muito esperto, porque quando você não tem essas pessoas do seu lado, você tem que fazer de conta que elas estão ali. Então a gente sabe hoje se posicionar num palco, hoje não, há muito tempo, e fazer render. Há certo momento que a gente faz acontecer como se nós fôssemos um espelho. O Sherman nos ensinou isso. Sempre que a gente vai cantar, a Célia fica aqui e pega o microfone aqui, tá? A gente abre os braços quando há necessidade de abrir, assim. A gente, quando vira uma de frente para a outra, assim, fica igual um espelho. Entende? A pulseira que a gente coloca no braço, a outra coloca também para ficar igual. Então quem está vendo do lado da plateia acha que está vendo um espelho. Então, isso só os gêmeos que podem fazer. São coisas que nós aprendemos assim, com essa gente que você tem que prestar muita atenção. Bem, gente, olha, nós temos que descer lá para a entrevista do... Poxa, nós estamos na felicidade de poder falar, né? Falar da nossa história, da nossa vida. Contar a nossa história. Hoje a gente passa assim na cidade de Ubá, nas ruas, e poucas pessoas nos reconhecem, nos conhecem, né? Por quê? Porque outra geração, a gente não se apresenta aqui em Ubá, né? Outra geração, então é como se a gente estivesse fora do nosso lugar.
né? Mas ao mesmo tempo dentro, porque nós estamos revendo os lugares onde nós passamos, onde nós brincamos, onde nós vivemos. E então, quando a gente pode falar da nossa vida para pessoas que não nos conhecem, e vocês nos dão essas oportunidades, a gente só tem a agradecer. Muito obrigada. Jovens, população de Ubá de uma maneira geral, autoridades constituídas, Célia e Selma têm essa responsabilidade e sempre está aqui, nunca perde as suas origens. E eu percebi desde o início que eu as conheci, o respeito, o carinho, a admiração que elas têm por Ari Barroso. A Socorro disse aqui que todos estão no mesmo nível. Sim, mas acho que o Ari realmente ele abriu todas as portas. Então, meus cumprimentos aqui, meu respeito também a Célia e Selma. E pode contar sempre aqui com esses jornalistas, radialistas. Eu acho que vocês, sim, vocês que são as grandes representantes do mundo artístico e levando o nome de Ubá por todos os cantões, por esse mundo afora. Obrigada mais uma vez. Obrigada. E cada vez que a gente chega, tem uma novidade para contar, e dessa vez a nossa novidade, que é o nosso documentário, um projeto novo. A gente recebe esse carinho de vocês sempre de portas abertas, né? E podendo divulgar o nosso trabalho, nós só temos que agradecer. E agradecer a todos que estão colaborando com essa produção, agradecer ao Paulo Lana, que tá trabalhando aqui na parte da produção, a todo esse pessoal que veio de São Paulo com a gente, só por amor, né, para contar essa história. Eu acho que agradecer a Deus, a vida, né, que nos mantém ainda algumas com a cabeça... parcerias que nós estamos, né, conquistando aqui e sabemos que vamos abrir outras portas, porque esse documentário, esperam que vai ser um sucesso. Mas não vai terminar assim não, vai terminar com uma música das duas aqui, aquelas que elas mais gostam de cantar, de preferência do Ari Barroso. Cheguei na beira do porto onde as ondas se espalham. As garças da meia volta senta na beira da praia. E o coitelinho não gosta que o botão de rosa caia. Ai, ai. Aí hoje? Composição? Não, isso é música do folclore. Domínio público, folclore. Coitelinho. Obrigado, todo o sucesso do mundo para Célia e Selma. Obrigada, gente.